13 de junho de 2022. Prepara o seu pãozinho que o santo de hoje é Santo Antônio de Pádua. Vem comigo! O santo de hoje, Santo Antônio de Pádua, ele é muito conhecido e é conhecido principalmente por ser um santo casamenteiro, o santo dos casamentos, né? Mas por quê? Vamos compreender um pouquinho sobre essa história. Santo Antônio, desde muito jovem, em toda a sua juventude, ele foi convidado, sempre se dedicou à oração e ao estudo, né, da palavra de Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito, a exemplo dos primeiros mártires franciscanos, e decidiu vestir o seu hábito e pregar a fé aos mouros na África. Santo Antônio também, a gente conta aqui, que teve uma noite que Santo Antônio se encontrava com um amigo na cidade de Pádua, né? Seu anfitrião viu raios de luz passando por debaixo da porta do seu quarto. Debaixo da porta de seu quarto, né? E ao olhar pela fechadura, observou uma pequenina e maravilhosa criança em pé, sobre o livro aberto da mesa, envolvendo com 2 braços o pescoço de Antônio. Com inefável doçura, contemplou os tenros gestos de carinho entre o santo e o seu maravilhoso visitante. Por fim, a criança desapareceu e o frei, né, Santo Antônio, abrindo a porta, obteve do amigo a promessa, por amor daquele a quem tinha visto, de não contar aquilo para ninguém, né, apenas enquanto ele estivesse vivo. Santo Antônio, ele morreu com 36 anos. Fez diversos milagres, muitas curas. E outra coisa também interessante da gente saber, Santo Antônio, ele não é apenas um santo casamenteiro, ele é considerado santo dos pobres também. Por isso o pãozinho de Santo Antônio. O pão, né, que normalmente nas missas de Santo Antônio, que é abençoado, é um sinal de fartura. É um sinal que normalmente a gente, quando recebe o pãozinho, coloca dentro de nosso pote de arroz, né? De açúcar, para nunca faltar. Santo Antônio, ele dava muito aos pobres também. Então, ele é conhecido como Santo dos Pobres, não apenas o santo casamenteiro. Mas por que ele é conhecido como santo casamenteiro? Tem uma história que diz o seguinte, que uma moça, naquela época, a moça tinha que dar dotes, né? Tinha que pagar pelo casamento. Então, tinha uma moça que ela não tinha dinheiro e ela estava debaixo da imagem de Santo Antônio, pedindo, né? Falando com o santo que ela não tinha dinheiro para poder casar. Naquela época isso era uma vergonha, né? Tinha todo um processo para poder se casar. E o santo apareceu para ela, apareceu e entregou ela um bilhete. E naquele bilhete, o santo, né, estava escrito que era para ela ir até um comerciante, entregar aquele bilhete ao comerciante, que ela receberia a quantidade de moedas do peso do bilhete. Poxa, a gente pensa que um bilhete pesa pouquinho, né? Aí ela foi até esse comerciante, o comerciante, claro que eu vou te pagar, né? O bilhete não pesa quase nada. Disse que quando ele pesou o bilhete pesava 400 pratas, né? Naquela época era essa moeda, 400 pratas, e eles ficaram tipo assim, como, gente? Como um pedaço de papel pode pesar 400, né? Aí, nisso, o comerciante se lembrou que ele tinha feito uma promessa a Santo Antônio, daquele valor, de dar ao santo, né? De dar pela memória do santo os 400 moedas de prata, né? Então, ele se lembrou disso, de que estava devendo, né? Que estava devendo essa promessa e que não tinha pagado ainda. Então, o santo, por meio daquela moça, ela conseguiu pagar o casamento e se casou. Então, por isso, ele é conhecido como santo casamenteiro e santo dos pobres também, né? Que Santo Antônio, nesse dia, nos ensine a viver verdadeiramente um casamento, né? Para aquelas pessoas que são chamadas, que já são casadas, ou aquelas que têm em seu coração desejo de casar, que ele nos dê a graça também de olhar sempre para os nossos irmãos, os mais necessitados, principalmente os pobres, que ele tem muito para nos ensinar. Então, Santo Antônio, rogai por nós.